Queria parabenizar o João Willis, parabenizar os servidores da Rádio Amazônia, que cumpre um papel importante na comunicação de nada mais, nada menos, uma população de cerca de 25 milhões de pessoas. É bom dizer isso, porque ainda persiste uma ideologia de que a Amazônia é terra sem gente, sem povo. E essa ideologia é a base de uma geopolítica que, em nome da integração da Amazônia aos circuitos do capitalismo na fase da globalização e na fase dos oligopólios, em nome de um desenvolvimento, se estabelece projetos tão destrutivos do equilíbrio ecológico e da dignidade dos povos da Amazônia. Então, a Amazônia é terra de muitas etnias, de muitas línguas. A Amazônia é a região da mais rica biodiversidade, mas da mais rica sociodiversidade do planeta. A Amazônia é a detentora do maior potencial hídrico do mundo. Quando se fala em Guarani, eu posso afirmar que Alter do Chão, que começa a ser estudado, tem um potencial hídrico, como bacia subterrânea, superior a Guarani. E indico a possibilidade de termos um aquífero ainda mais poderoso, que é o aquífero Solimões, exatamente na região da Tríplice Fronteira. Portanto, um potencial de água doce, diferentemente do Guarani, que tem grande parte de águas com uma certa influência de gás e com algum grau de, digamos, não contaminação, mas de presença de substâncias que não permitem o uso imediato, mas em termos domésticos e como água necessária ao consumo humano, como necessidade humana, necessidade e direito à vida, mas o aquífero Solimões, que na verdade está, digamos, pelo subsolo do Peru, da Colômbia e do Brasil, numa região na fronteira do Brasil com esses dois países, possivelmente, e isso ainda vai ser comprovado, o maior aquífero do planeta. Então, essa é a nossa região. Mas, ao mesmo tempo que se fala riqueza da biodiversidade, riqueza do potencial hídrico, inclusive energético, se fala também da região metropolitana. Não esqueçamos que Belém, hoje, pensada enquanto metrópole, tem 2,5 milhões de habitantes, e Manaus se aproxima disso, com características diferentes. Manaus é uma cidade-estado, praticamente só ela tem 2 milhões de habitantes, e Belém é polo, desde os anos 70, de uma das 9 primeiras regiões metropolitanas do país. Então, fala-se, portanto, numa riqueza, tanto de instalação de sistemas técnicos que caracterizam a Amazônia como região urbanizada, onde 70% da população vive nas cidades, e, ao mesmo tempo, na presença de populações, comunidades isoladas, indígenas, e todas compõem essa riqueza da nossa região, que é território, mas, por ser território, é um híbrido de sistemas materiais, sistemas técnicos, sistemas de objetos e, ao mesmo tempo, sistemas de ações sociais. Digo tudo isso porque uma região como essa, em sendo tratada como região sem povo, que serviu para grandes projetos
destrutivos na Amazônia, particularmente no período militar, mas desde o período Vargas, o discurso oficial começou a criar uma psicosfera favorável a essa tecnosfera destrutiva, a esse tipo de modernização incompleta, que faz com que Parauapebas tenha uma cidade onde moram os técnicos que planejam e comandam e gerenciam o processo de exploração do minério, em que você beija o asfalto, você não vê lixo, as pessoas vivem dignamente, uma pista de pouso para aviões os mais velozes, mais modernos. No entanto, você desce a Serra do Carajá e vê os cinturões de pobreza e chega para Parauapebas, apesar dos royalties, uma cidade que vê todos os dias chegar pela ferrovia Carajás-Itaqui milhares e milhares de cidadãos do Maranhão, do Piauí e de outros estados da região em busca do Eldorado para viver situações de precariedade, de constituir favelas, de ser vítima de uma política desequalizadora do território. É essa Amazônia que precisa ter voz, e uma rádio que completa 40 anos merece ser objeto de um planejamento visando o seu fortalecimento, o que significa enraizá-la ainda mais nos 9 estados da Federação Brasileira que compõem a Amazônia Legal, pela necessidade desses vários povos, de várias etnias, de várias culturas, de várias línguas, que se afirmam como povo brasileiro, um povo e vários povos, uma nação e várias nações. Isso agride alguns canalhas que dizem defender o Brasil, a soberania nacional, mas apoiam a venda de terras para estrangeiros e apoiam a privatização de sistemas elétricos. Inclusive, grandes oficiais das Forças Armadas envergonham esse país ao propor golpe militar em nome do combate à corrupção e aceitar um processo oficial e corrupto de destruição do patrimônio, de alienação para as grandes corporações privadas estrangeiras do patrimônio do território brasileiro. Uma rádio pública com independência, com autonomia, ela é necessária para afirmar a democracia e para afirmar o direito à informação e o direito à voz dos povos da Amazônia. Por isso, parabéns pela resistência. E eu quero parabenizar pelos 40 anos e parabenizar pela luta, na certeza de que vamos superar esse momento de tentativa de destruição desse patrimônio do povo brasileiro, que, aliás, tem que ser ouvido pelo Brasil e pelo mundo, porque pensar a Amazônia é pensar a humanidade, é pensar o mundo, é pensar universalmente. Daí a importância do fortalecimento cada vez maior desta rádio, que por esse período, desde que um raio caiu, está servindo esse raio de forma funcional para justificar um certo abandono e uma projeção apenas de 5% do potencial de comunicação deste órgão de informação, de comunicação e de formação, como os vídeos bem mostraram. Um abraço.